A gente tem tá, deixa eu subir ele aí, ele é móvel. Eu acho que é que eu vou ficar. Acho que eu vou ficar mais alta que ela, né? Sim, Esse seria mais altinho. É daqui, né? É, Tá. tá confortável? Oi. É um pouco da frente da calor, né? A página da Matilda. Oi, boa noite. É fanpage, né? É a fanpage, né? Boa noite. A gente já vai começar daqui uns minutinhos. E para que todo mundo possa ouvir e participar, a gente vai fechar a cantina também. Então, quem quiser um choppzinho, uma comida, um docinho, uma aguinha, a gente dá 5 minutos para ir lá. E aí a gente vai ficar aqui todo mundo junto. Pode ser? Se alguém quiser, então. Posso fechar? Posso? Alguma coisa de lá? Não? Tá. Daqui a alguns minutinhos a gente já começa. Quer que eu tire daí? Não. Quando eu inicio uma live no Instagram, não tem como publicar nada, né? Texto assim no Instagram. A live no Instagram, Esse aqui. Esse é do Facebook. Ai, meu Deus. No Facebook tá. Tem uma pessoa online na página. Tá desconectado da rede aqui? O seu. Do Wi-Fi? Nem lembro disso. Entra ali e vê pra mim, por favor, se tiver. Eu acho que não tá, acho que eu não tirei. Não? Já tá transmitindo, né? Já. Tem como botar no mudo? Só pra falar com as pessoas. Não precisa tirar, só botar. Não tem, não. Se não tiver, não tem problema. Então, gente, antes de começar, eu gostaria de compartilhar com vocês a ideia pra gente fazer juntos, tá? Porque quando eu pensei em fazer jornalismo griot, foi porque há alguns anos atrás eu dei na cabeça de que eu queria ser jornalista. Então eu trabalhei na TV Pública da Bahia, trabalhei na Rádio Pública da Bahia, trabalhei em jornais independentes e me angustiava muito o IP, né, o imposto pelo patrão, a perspectiva que era uma perspectiva de moer gente. E aí comecei a pensar no jornalismo que rompesse com o princípio do jornalismo, que é a imparcialidade. Eu falei, eu não quero ser imparcial, eu quero dar minha opinião, quero sentir na pele da pessoa. Imparcialidade não existe. E aí eu fui buscar onde é que tinha referência disso, e eu entendi que os griots, que são as memórias das comunidades tradicionais africanas, é esse jornalista, é esse historiador. Mas eu não poderia só criar um projeto e chamar de griot e fazer o mesmo modelo de entrevista
entrevista ping-pong, pergunta e resposta para as pessoas. Então eu queria que você soubesse que quando um griot ele conversa, as pessoas podem, por isso que é em ciclo, elas falam a partir do que elas sentem. Então, às vezes ele está falando, fulano de tal, nasceu, a cidade natal de fulano de tal é Salvador. Alguém fala Benin, sim, eu sei que ela é de Salvador. Então vocês podem se expressar, né? Não é absolutamente interrupção. E eu vou contar também com isso de vocês. Eu vou contar que vocês sejam mais do que espectadores. E por isso que a gente tentou fazer um ciclo aqui. Tá bom? Posso contar com isso de vocês? Uhum. Então vamos começar? Pode começar agora? Quer começar? Espera um pouquinho de todo mundo no microfone. Só um tá. Um minutinho. Ai, tem que ser o microfone, né? Assim, pra quem vai volta aqui. Licença, gente. Meu Deus, eu não entendo. Como é que eu saio disso aqui? Como que eu volto para inicial? Porque se ele parou por causa da app, que a conexão não tá boa. Eu salvei já, ele não sai daí. Não tem um voltar, né? Boa. Só que ela tem 2 pinos de bateria. Então é bem a hora que você entra, acho que esperar. Esperar começar daí. Tá. Só testar, né? Tem ali espaço também na outra. Eu já tenho aqui. De repente. Hoje a gente vai fazer um outro lado. Vamos com o microfone aqui e o outro da caixa. Tá. Vamos fazer. Ali, tem uma almofada aí? Esse aqui é a minha. Oi! Foi demais.
É a última vez. Fica nervosão, sabe? Só para ser o quê? Não precisa, né? Alex, você consegue desligar aquela caixa? Está sendo angustiado, né? Não desliga aquela caixa. É que ali vai sair o microfone. Não vai Vai sair. sair? Você tá desligado. Pode ir? Olha só. Oi, fala. Oi. Oi. Boa noite, nós somos a Matilda Casa, com muita alegria recebendo vocês hoje com esse projeto incrível da Suíte Quinteiro, jornalista grill, trazendo nossa primeira convidada abrindo os caminhos, Dona Jacira. Muito importante para a gente ter você aqui essa noite e estreando esse trabalho com tanta alegria, com tanta verdade, com tanta vitória. Um axé do meu coração para vocês, bom trabalho. Boa noite, vamos aproveitar. Vamos começar saudando a primeira que chegou nessa casa hoje. As águas da chuva, para quem não é de São Paulo e que não pôde recebê-la, receba conosco. Vocês vão falar assim: Casa Matilda tá debaixo d'água. Casa Matilda tá debaixo d'água. Debaixo d'água por cima da areia. Debaixo d'água por cima da areia. Tem ouro, tem prata. Tem ouro, tem prata. Tem diamante que nos alumeia. Tem diamante que nos alumeia. Nossa griola. Dona Jacira tá debaixo d'água. Dona Jacira tá debaixo d'água. Debaixo d'água por cima da areia. Debaixo d'água por cima da areia. Tem ouro, tem prata. Tem diamante que nos alumeia. Tem ouro, tem prata. Tem diamante que nos alumeia. Agora nós mesmos. A nossa casa tá debaixo d'água. A nossa casa tá debaixo d'água. Debaixo d'água por cima da areia. Debaixo d'água por cima da areia. Tem ouro, tem prata. Tem diamante que nos alumeia. Tem ouro, tem prata. Tem diamante que nos alumeia. No dia 25 de dezembro de 1964, o Sol pousou na casa de Capricórnio, nas primeiras horas daquela segunda-feira, e Ansan soprou uma existência à poesia de nome Jacira, nome de Índia, que significa lua de mel. Nome de cabocla, Jacira, Ira, oh irará, irará, irará. Ela que já nasceu abençoada pelo sultão das matas, ela que chegou pelo ventre de uma mãe búfalo e resistiu e se tornou árvore, mas antes foi girassol, que é a flor que ela mais gosta. E ela gira, gira como o sol, gira os sóis. Uma árvore que deu fruto fêmea, deu fruto macho, nos deu presente. Nos deu de presente um poeta, o Leandro, o Emicida. Nos deu de presente um filhote, um fiote, um filhão. Ela, Dona Jacira, quando era pequenininha,
não sabia que o cheiro do café da sua mãe seria o aroma mais inesquecível da sua vida. E tão forte, tão poderoso, que ela tinha que nos contar isso no livro, a sua última não, né, gente? Derradeira obra, Tem Café. E o cheiro de alfazema que passava no pescocinho dela quando ela era criança. Essa alfazema que tantas de nós, filhas de mulheres pretas, sentimos. E toda vez que se fala em alfazema, a gente lembra de mãe. A mãe da Dona Jacira. A mãe que fazia aquele café. E ela ficava do lado do radinho, escutando o Luiz Gonzaga. E tome choque Mariquinha, e tome choque Sanzefina, e tome choque Bill. Tome mais. E Gonzaga. E ela nem é nordestina. A senhora da onde? Sou daqui mesmo, de São Paulo, da Zona Norte. Pois eu poderia te chamar de Patrícia, da minha pátria, Bahia. Eu podia te chamar de amiga, eu podia te chamar de vó, de mãe, mas eu te chamo de gênia. Genial é o que ela é. Ela queria ser desenhista desde pequena. Ela queria ser bordadeira. E a sua vida foi bordada pelas histórias de vida de outras tantas mulheres como ela. O seu primeiro emprego nem vale a pena falar. Foi só osso, sofrimento. E depois se apaixonou pela poesia, a existência poética, a literação. Ela que já era poesia, leu Rubem Alves, leu o mundo, as entrelinhas da cidade, as rochas, as montanhas, leu a si mesma, as suas próprias veias. Dona Jacira gosta de cozinhar, mas é feiticeira, cuidado. Quem come da mão dela não consegue sair. Isso aqui, gente, é testemunho. Foi 6 horas depois que eu comi a comida dela sem sair dessa barra, dessa sala. Ela, que cozinha bem, cozinha com afeto, sabe que a panela é feitiço, conversa na beira do fogão, na sua colher de pau, não toca ninguém. Não chegue perto, porque ela é brava mesmo. É ou não é? Ah, é? Acho que não está funcionando, não. Mas dá para ouvir. São as pessoas que dizem, eu mesmo acho que, assim, existem 2 Jaciras. Né? Existe aqui eu conheço, e aqui as pessoas falam que conhecem, né? Outra que aflora. Exatamente. Mas quem conhece seu pai, o sultão das matas, vai achar que aquele homem é brabo. Mas lá naquelas matas, é mata, é mata. Ela adora o mar. O mar lá e ela cá, no ofício de amar o mar de longe. As águas doces só se for rasa, no pezinho. Porque ela é mesmo das matas, é no mato que ela se entende, que ela se envolve. Ela planta coisa onde todo mundo dizia que ali não dava nada. Ela é cultivadora de morango na laje da casa dela. Plantou raiz, nasceu flor. Plantou raiz, nasceu flor. E caboclo das matas virgens. Dona Jacira já amou e ainda ama muito. Essa mulher é moça de casa barraco. De novo. É moça de cada barraco. É homem do lado de lá. É rosa de espinho afiado. É dança de saia rodar. E é moça de fazer guerra. Sorriso pra tudo ganhar. É brisa e é ventania. É pele de bicho aninha. E barrei minha mãe. E és fonte de vida cortante. Impulso de vida girar. Aprende com homem de monte. Espada, bando, mariô.
Eufórica a fênix dança, na luta de dor balançar, herdeira do vento mutante, onde a morte pode atravessar. E és mulher de balé, atravessou a morte, pariu uma criança em coma. Ela é um milagre. Atravessa a morte toda semana, quando troca de sangue nas sessões de hemodiálise. E como a dileta filha de Ansã, Icubaleleio, Icubalé. Olha baleleio, olha balé. Olha varra a morte para longe. Balé, balé, que me chorou, Icubaleleio. Olha varre a morte para longe. Não aceitou morrer, porque tem gente dentro. Fala pra gente, por que você veio ao mundo? Acho que fala também no cartão. Não troca, toma esse. Eu acho que eu vim ao mundo, né? Eu não vinha por vontade minha, eu vim porque tinha de vir. Eu, a princípio, ainda quando criança, que eu acredito que todas as crianças nascem com 7 anos de conhecimento, e a gente, com os nossos Herodes, vai matando a nossa criança e colocando na nossa criança coisas que não são do interesse daquela criança, matando o interesse que ela trouxe. E eu também tinha que passar por isso, eu tinha que passar por esse teste pela cozinha da minha mãe, pelos créditos das pessoas que me trouxeram ao mundo que me sustentava. Mas eu vim com uma missão. E eu já passei por várias coisas por conta dessa missão. Precisei chegar agora a 54 anos para ver que assim, eu nunca pensei em outra coisa. Eu vim para a luta. Eu nasci no ano de luta. Eu nasci em 64, que foi o ano do golpe, né? O outro golpe de 1964. Perdi meu pai 3 meses antes de nascer. Meus irmãos foram todos repatriados pelo mundo, porque meu pai era um pastor evangélico e nós morávamos no fundo da igreja. E eu morava dentro da minha mãe. Os meus irmãos moravam no fundo da igreja. E o governo do Juizado de Menor determinou que cada um deles fosse para um extremo de São Paulo. Então, isto muda totalmente a estrutura de vida de uma pessoa. E mais tarde eu também iria para este mesmo lugar, para este mesmo convento. E por todas as questões que eu passei, eu nunca consegui, eu não sabia bem. Na infância você não sabe qual que é o seu papel, mas aquilo vai se construindo com o tempo. E fica uma ideia, é como se eu fosse um buscador de chuva, um buscador de vento, que olha as necessidades do seu povo e fala, eu preciso ir buscar. Mas ninguém acredita que você é aquele buscador. Porque eu era negrinha, sem pai, ali, no cantinho da Zona Norte, onde as pessoas olham e dizem, não, tem que ser algo maior, não tem um olho azul, não tem uma outra concepção. Como que pode uma coisa tão pequena querer tanto? E eu fui guardando para mim. A princípio, isso me envenenou muito. Eu apanhei calado. O fato de apanhar calado, sem defesa, criou dentro de mim uma fera maior. E até hoje, toda vez que eu vejo uma injustiça, dos tamanhos das injustiças que eu passei, essa fera dentro de mim ruge e eu perco o controle. Eu tenho medo dela. Eu não domino. E essa fera vem se acalmando quando as coisas vão passando, a vida vai passando, eu vou ficando mais velha e eu vou entendendo, não por estudar, mas por viver. Eu não entendo a vida pelas apostilas, eu entendo a vida pelo que a vida me diz. Eu leio o tempo. E foi assim que eu chego agora, com 54 anos, lançando o primeiro livro, que já era uma intenção desde muito tempo, de quando eu entrei na escola. Eu já escrevia, não sei porquê, eu cheguei na escola e eu já escrevia. Ninguém havia me ensinado.
E uma diretora dizia, alguém dizia, ela tem que ir para o segundo ano porque ela já escreve. E a diretora fazia assim. E eu dizia assim, a dona Cecília tem coceira na mão. Eu não sabia o que ela dizia. E também nem tinha como dizer para minha mãe. E isto é uma facada tão grande que você precisa viver anos para entender que era isso que aquela lacraia queria dizer. Né? E aí você tem que passar por cima disso. Já fazem tantos anos. Você tem que continuar lutando por aquilo que é o seu ideal. Tem coisas que realmente você tem que deixar para trás. Eu vim para trabalhar o meu vento, para buscar a minha chuva. Esse povo pode bem ficar para trás. O seu livro, a senhora fala de uma coisa que te incomodava. Você era obrigada a amarrar o cadastro. Queria que você contasse um pouco dessa história para as pessoas e dissesse por que aquilo te incomodava. Eu era uma caçula, né? E nós tínhamos uma subserviência com os meninos. E isso é uma cultura, em todas as casas era assim. A gente tinha que amarrar o cadastro dos meus irmãos. Não era só amarrar, era lavar, era fazer todas as coisas, até arrumar o cabelo deles para ir passar parafina. Nos tempos de Guilherme Jorge, nos tempos de Pelé Problema, que a gente não sabia o que era, porque nós não tínhamos o direito de sair de casa, mas nós arrumávamos eles. Tanto eu como as minhas duas irmãs mais velhas, e eles voltavam falando da vida, e eu imaginava que vida era essa que eles viam e que a gente não podia ver. E eu já achava isso uma injustiça muito grande, porque assim, se eu sabia amarrar o meu sapato, por que eles não sabiam amarrar o sapato deles? Porque eu tinha que fazer aquilo, ou eu ou as minhas irmãs. E ao mesmo tempo a gente ouvia muito que assim, os meninos, eu ainda estudei um pouco mais que as minhas irmãs, mas as minhas irmãs, uma nem estudou e a outra saiu da escola muito cedo, se formou na 4ª série, mas os meus irmãos continuaram, porque a fala era mulher é para tanque e pia, e para casa de madame. Mas, então eu me criei, eu não me criei não, porque eu nunca me dobrei para isso. Eu amarrava, sob protesto, fazia, e depois eu dava o meu troco, porque eu sou vingativa. Eu sou vingativa, sinto muito, não dá, eu não consigo resolver as coisas com oração, para mim tem que ser olho no olho. Aí as coisas passaram, mas sabe o que acontece? Dando um salto, eu achei que eu ia fazer justiça, porque eu também tenho 2 filhos e 2 filhas. E hoje olhando, por mais que eu tenha tido essa visão e passado por esta situação, eu não soube fazer muito esta justiça. E quando começo a estudar a situação de por que os homens progridem e as mulheres nem tanto, eu tenho a minha participação nisso. Porque eu lembro, por exemplo, as minhas meninas, né? As meninas chegam, elas têm uma cadeira cativa, lava a louça, passa roupa no varal, tira roupa do varal, faz as coisas. Os homens fazem de vez em quando. E é legal, o pessoal vai na cozinha, faz um arroz, a gente faz festa, né? 1 vez por ano, 2 vezes por ano. Mas as meninas têm que fazer todos os dias. E quando eu olhei para isso, eu senti muita raiva de mim. Eu estou num período de fechar ciclos. Meu livro fala das falhas da minha mãe. Eu estou falando das minhas. As falhas passam. Então, às vezes, eu estou numa posição de julgar. Fizeram isso comigo e eu também fiz com outras pessoas. A gente precisa fechar esse ciclo. Não, daqui para frente vai ser diferente. A gente vai prestar atenção. A gente realmente tem que viver essa igualdade. Então, realmente eu fiz isso, tive essa subserviência, não só na minha casa. Eu tive amigas que, para elas irem na escola, os irmãos tinham que autorizar. Isso não aconteceu em casa, mas aconteceu outras coisas. E estava vendo essa cultura de que o homem é feito para mandar. Então ele começava a treinar isso com as irmãs em casa. Mas em casa, como a minha mãe trabalhava, a gente tinha
a nossa própria rebeldia. Eu lembro que em minha casa não tinha nenhum espelho, porque a gente acertava os meninos na pedrada. Deus me deu mira. Então, assim, acabou com ele na pedrada. Pronto. Porque se ele me alcançar, vai querer me bater, que ele é mais forte que eu. Né? Um galo aqui, outro galo ali. E a gente resolvia a vida assim, né? Dessa forma, enquanto o tempo passava. Eu falei que a senhora pariu em coma e eu realmente considero isso um milagre. Você gostaria de compartilhar essa história com a gente? Eu estava grávida da minha primeira filha, Kátia, e eu senti uma dor de cabeça muito grande. E estava de 8 meses e fui a um hospital e o médico se recusou a me passar na frente das outras pessoas que estavam lá. Realmente pronto, eu estava muito lutado. Nós saímos dali e pegamos um ônibus para um outro hospital. E no caminho, aquela dor que estava para estourar, ela estourou. E eu fui sentindo uma paz. Gente, a hora de morrer é uma hora muito boa. Eu passei perto dela. E eu fui sentindo aquele alívio. Eu estava com a minha irmã do lado. Eu não avisei, porque eu estava entrando num campo muito bom. Passaram-se 8 dias e eu acordei. A minha irmã disse que não era um tempo que se socorria as pessoas, então o motorista parou o ônibus, ajudou a me colocar na calçada e ela teve que esperar passar alguém que tivesse dó e me socorresse. Ela me põe no carro, volta para o mesmo hospital. Aí eu volto para o mesmo hospital e é feita essa cesariana às pressas. O tempo passou. E eu fui estudar enfermagem e eu fui trabalhar no setor de mulheres que têm eclâmpsia. E dificilmente sobrevive, né, quando acontece uma coisa dessa. Ou a mãe ou a filha morre, ou morre o filho, ou morrem as duas pessoas. E ao mesmo tempo, tem uma outra questão das pessoas que ficam 4 minutos sem oxigenação. Tem toda uma questão de como a pessoa, quando tem um AVC, perde parte do movimento do corpo. E não aconteceu nada disso, nem comigo e nem com a minha filha. Minha filha está com 35 anos agora, nasceu com 1,5 kg, desse tamanhozinho, sobreviveu. Eu levei muitos anos para descobrir o que é que tinha acontecido. Foi uma negligência, né? E eu tive ali aquela criança e no meu coma eu convivi com alguém que me dizia: você não vai ficar, você tem que voltar, você não vai ficar. E essa cantilena de você não vai ficar, você não vai ficar, e eu acordei. E a vida continua, né? E só depois eu vou entendendo, conforme eu vou estudando o que aconteceu conosco, que é assim, qual é a proposta? Qual é a proposta? O que aconteceu e por que eu não fui recolhida, né? Porque a maioria das pessoas que têm eclâmpsia morrem. Então, quando eu começo a buscar força em outros caminhos, em outras coisas que tentaram me derrubar, eu volto para esse caminho e falo: cara, isso não é nada. Já que você falou dessa voz, algumas pessoas, quando viram, por exemplo, a senhora na Fashion Week com uma amarração, tá? Uma amarração africana, de mulher de candomblé, que a senhora não esconde de ninguém, que é. As pessoas às vezes têm uma curiosidade de saber qual é a sua relação com a espiritualidade. A senhora é legum, a senhora recebe o chá, a senhora... Tem gente até que acha que a senhora é mãe de santo, porque o tombo ela tem. As minhas vizinhas me chamam de macumbeira. Ela fala assim: olha lá onde é que o filho dela está, é macumba. Onde é que ela está? É macumba. Aí eu tenho um quintal cheio de mato, é macumba. Aí eu tenho umas pessoas que às vezes vêm em casa para eu benzer, que eu assumo o papel. Mas eu tenho umas vizinhas que assim, elas apoiam do marido, elas fazem 1000 estrupulias cuidando da minha vida. Aí quando elas estão ruins, elas vêm benzer. Eu digo: você tem o seu benzimento, é 180. Esse trabalho eu não faço com você. Depois você resolver esse problema, e você vem.
Porque esse daí eu não consigo resolver, eu só consigo resolver os meus. Eu já passei por todo... Eu fiz um estudo, desde que eu sou criança, por tudo que eu já passei, tinha uma voz dentro de mim, que toda vez que eu sofria, das 3 vezes que eu tentei o suicídio, essa voz me dizia, não é por aí, você não pode, você não tem o direito de tirar a sua vida. E por mais deprimida que eu estivesse, a dose de veneno que eu tomei sempre foi pouca, porque nunca morri. Ai, que inferno, nem morrer eu podia. Então eu tenho que resolver. Aí depois eu fui embora. O meu livro só conta até 13 anos, porque assim, teve uma hora que eu disse, a casa da minha mãe está me mandando embora, eu tenho que buscar outra coisa. E eu fui embora. Eu tinha que buscar outro espaço. Eu tive os filhos, se eu não tivesse tido os filhos, eu ia continuar tentando morrer. Porque o mundo era realmente muito hostil, mas eu sou uma pessoa diferente. Eu falo com as coisas, eu falo com as formigas, eu falo, realmente eu sou uma pessoa esquisita. Né? Então, as pessoas veem essa esquisitice e afastavam as crianças de mim. Eu também não queria também conversar com as crianças. Eu tinha 1001 relação. Eu tenho vários heteronômios, eu converso comigo, eu mesma falo, eu mesma respondo, eu dou e tiro a minha razão. E eu precisava passar por todas as religiões. Não existe religião nesse São Paulo que eu não tenha frequentado. Eu era católica, depois eu saí, aí eu fui ser evangélica, eu fui para Universal, aí eu fui para outra, porque eu preciso ver e viver aquilo que as pessoas estão fazendo. Isso é escola. Então é verdade, tudo aquilo que eu via, a minha avó dizia que os tambores eram coisas do demônio, e que se eu conseguisse continuasse seguindo, que eu ia me tornar uma pessoa demoníaca. Então, aí eu continuei nos meus caminhos, porque eu tinha medo daquilo que as pessoas que me amavam me diziam, que eu tinha esta parte estranha. Mas acho engraçado que toda semana nós íamos para Umbanda, e eu não entendia isso. Nós estamos dentro disso, porque quando chego em casa a fala é outra. Então eu digo que muitas vezes o sofá da casa amaldiçoa. Eu ser chamada de muitas coisas na rua, na escola, é uma coisa. Mas quando a casa confronta e a casa não defende, a criança não consegue se libertar dessa situação. Cresce dentro da gente um ódio pelas coisas da casa. E aí a gente se entrega ao inimigo. Você sai e você vai para a rua e você vai confrontar com o inimigo. E eu não voltei para casa por 10 anos, porque o inimigo me dava a liberdade de retrucar. E em casa eu não tinha essa liberdade. Porque em casa tem dentro de mim o respeito que aos mais velhos não se responde. E na rua eu não conheço nenhum mais velho, eu posso acabar com ele na pedrada, ele pode acabar comigo, quem vencer está vencido. Foi isso que me fez aprender, rodar o mundo. Eu fui para Seixonoye, eu passei não sei quanto tempo falando chinês, gente, eu fui ser budista. Aí eu fui ser budista, e eu, quando me empenho de fazer uma coisa, eu me empenho para ficar bem feito. Aí eu passei por vários lugares, até que eu volto. Eu não volto, eu fui trazida. Eu comecei a perceber que eu não podia mais entrar nas casas, não em qualquer escola de samba, as casas que detêm os mestres, tipo Camisa Verde Branco, Nenê de Vila Matilde, que ainda detém, eu não podia entrar. Eu tinha uma barragem, ou se eu entrasse, eu passava muito mal. E aí eu vou falar com o Paulo do Cachoeiro. Eu disse, Paulo, não estou conseguindo mais entrar nos lugares, eu tenho me sentido mal. E ele disse, você é filha de que santo? Eu digo, eu não vou mexer mais com essas coisas igual médico. Você vai, você sempre está doente. Eu não vou. E aí Paulo me disse assim, Jacira, filho de Umbanda não tem querer. Eu fiquei com aquilo e a minha vida estava muito zoada. E um dia não foi eu, minhas pernas me levaram a jogar. E quando eu joguei, a pessoa me contou exatamente a minha vida toda. Eu achei que eu falei assim, eu entrei com a minha descrença. E eu disse, eu sei o que ela vai falar. Ela vai falar que eu estou mal no amor, que meu dinheiro é pouco, que a minha situação é ruim, que é a situação de todo afrodescendente, né? Isso não precisa búzio.
Não foi isso que ela me disse. E eu saí de lá com uma ideia de que assim, eu sou filha disso. Eu sou protegida do sultão das matas. Nunca mais eu esqueci. E de lá para cá, isso já tem uns 4 ou 5 anos, eu não procurei mais nenhuma outra situação. Eu tenho me entregado a esta verdade. E muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou. Quando eu falo isto, eu falo que nem quando a gente assiste aquele programa de televisão, então, irmão, eu vou dar a palavra. Eu vou dar o testemunho. Você também quer dar o testemunho? Eu tava glorificando. Alguém mais, irmão, quer dar o testemunho? Eu também posso dar meu testemunho. Posso dizer que Iemanjá e Oxum são tremendas e que elas realmente mudaram a minha vida para melhor, corrigiram meu destino, meu ímpeto e deixou burilados talentos. Deixa eu te perguntar uma coisa. A senhora é artista plástica, a senhora é educadora, ativista, é escritora e a senhora faz questão de seguir sua carreira desassociada da imagem do seu filho, o rapper Emicida. Aí eu acho que essa é uma pergunta cretina de criança de 5 anos que todo mundo quer saber por quê. É porque, na verdade, quando o Leandro começou a deslanchar, eu já tinha desistido totalmente de achar que eu conseguiria fazer alguma coisa. Eu até impedi que ele mesmo fosse alguma coisa. Que eu disse para ele, se você continuar cantando esse rap dentro da minha casa, vou arrancar sua língua. E aí ele já ia para, como é que chama? Para Rinha, né? E eu não sei se alguém conhece a Zona Norte. A Rinha acabava de madrugada, ele pegava o último metrô e vinha do Tucuruvi até em casa. Devia dar 2 ou 3 horas, porque não há ônibus negreiro que pare para jovens, né? No caso, só a polícia que para. Então eu ficava em casa, preocupada, suava, frio, rezando, porque eu dei até de rezar nesse tempo, né? E porque as pessoas diziam, nossa, seu filho vai ser esquartejado, ele usa trança, ele usa essa calça larga, ele vai ser morto, você não vai conseguir reconhecer ele nem para enterrar. Era o que as pessoas me diziam. E como isso acontecia, isso me afligia. Então o Leandro sempre chegava por volta de 3 horas, 3h30, quando ele ia. Depois que eu já havia rezado, dava nele uma surra e não ia para dormir. Mas ele não adiantava, ele já era enorme, maior do que eu, da raiva que eu tinha, do risco que ele se expunha. Mas na verdade, a raiva que eu tinha era da raiva de eu não ter lutado pelas minhas coisas como ele estava lutando. Era um despeito meu. Mas eu não sabia, era uma cegueira minha, era um despeito meu. E eu achava assim, você vai acontecer isso e depois você vai frustrar como eu frustrei. Era isso. Um dia, nós pegamos o carro e fomos ver o que é que este menino estava cantando. E eu vi que ele falava o que eu falo. É o mesmo que eu falo. Que merda é essa? Esse menino está me plagiando. E aí a gente passou a levá-lo em alguns shows, a gente tinha um corcel velho, enchia, fazia uma excursão. Aí arranjamos o que fazer de ir para esses shows. Lá no bairro mesmo tinha uma música que ele cantava, que chamava Chuva de Míssil, e a outra era A Cobrar. E depois eu via assim, eu pegava ônibus, eu via as pessoas cantando aquela música. E os meninos chamavam ele de barata. E eu lembro que uma vez estava no ponto do ônibus e uma moça falou assim, moça, a senhora é mãe do Barata? Eu falei, se eu fosse mãe do Barata, eu não seria outra barata? Aí dessa grosseria a vida ia levando, né? E mesmo depois eu comecei a pensar que assim, eu acho que não é de mim isso. Houve um tempo, a gente vai ascendendo e a gente precisa tomar cuidado com as pessoas que vão chegando ao nosso redor.
que vão fazendo você acreditar que você pertence a outro mundo. Tipo assim, o menino é tão inteligente que parece branco. Né? E isso foi entrando em mim e eu comecei dizendo, acho que se eu tivesse esse talento, eu teria deslanchado no meu trabalho. Né? Levou muitos anos. Eu não aceitava análise. Chegou um tempo que eu falei, eu vou ter que ver. Eu achava que assim, eu converso com as minhas colegas, a gente desabafa, a minha cura vai ter que vir daí. E chegou uma hora que a inteligência chega pra gente, né? E eu disse, eu vou ter que me deixar analisar. E aí eu descubro que assim, o meu filho é uma fruta que caiu da minha árvore. A minha raiz é a raiz dele. Eu sou a raiz da minha raiz. Nós somos uma árvore e que pode cortar aqui, pode cortar ali, e a gente vai pipocar em vários lugares. Como as grandes árvores que cortam em vários lugares. E das nossas árvores vão nascer galhos. E dos galhos vão nascer as folhas, os frutos e as sementes. Se não houver nem flores, nem frutos, valeu pela intenção da semente. Mas muitos frutos germinam. Então, meu filho é esse fruto. Então, todos eles são esses frutos, cada um dentro da sua qualidade. Quando eu vejo que os meninos trabalham, quando eles estavam fazendo esse trabalho para o Fashion Week, a gente conversou muito sobre isso. De onde vem essa ideia da gente de vender coisas? Da minha mãe, da minha avó, desse meu povo mascate, desse povo árabe, judeu, que vem voado, zoado, fodido, que vem vendendo coisas para sobreviver. E a gente tem essa coisa, esse caminho, essa linhagem. Isso passa. Né? Porque hoje eu estou aqui. Amanhã ou depois eu não vou estar mais, mas a minha memória fica. E a gente vive da memória. Então, o que o meu filho é o que eu sou. Eu sou porque minha mãe é, a minha mãe é, porque os pais, a família, sabe, está dentro da concepção da gente. Mesmo que a gente não queira, é uma linhagem, você tem que seguir. A gente vai até quebrar a cara, a gente vai rodar o mundo, você vai se lascar, você vai dizer que não vai seguir, mas você vai bater a cabeça. E eu, uma outra coisa, eu trabalhei muito na UTI. Triste é o caminho da pessoa que não consegue se acertar até a hora de ir embora. Porque na hora de ir embora ela sofre muito com o caminho que ela não quis escolher. Porque a gente vê isso no sofrimento dela. Em quase todas as pessoas que eu assisti, inclusive nas minhas, presencialmente, dizendo: você tem um caminho. E na hora de você ir embora, você vai ter que ir por aquele caminho. Eu ia perguntar agora sobre as músicas. Mas você falou, eu ouvi direito, você falou árabe, judeu, na sua linhagem. É isso mesmo? Eu vou dizer uma coisa para você, eu falo por falar, porque assim, eu achava que eu não sabia nem do que eu descendia. Mas quando eu começo, agora mesmo, quando eu fui fazer essa pesquisa para fazer o casaco do Fashion Week, eu vi que assim, os pandeiros, a maioria é de descendência moura, e o mouro, ele é árabe. Eu nunca estudei não, mas eu tenho uma intuição que é. Se tiver errado, até que é mais fácil para me perdoar, que eu não preciso de nota, né? A mesma coisa, todo esse pessoal que vem sendo tocado, essa história que criaram, né? Dessas pessoas que vêm sendo perseguidas. E por que eles sobreviviam? Porque eles tecem, quem tece traz a lhama, bebe o leite, então ele não passa fome e não passa frio. Então ele consegue sobreviver em qualquer lugar. E eles vêm vindo, descendo ladeira para todo mundo, e eles estão aí em todas as regiões. Né? E muitos deles eram negros. Não é? Então muitos dos ensinamentos eu até estava aprendendo, eu aprendi com o amador Rampateba. Ele fala que o islamismo, quando se instalou no Mali, as pessoas que o aceitaram mantiveram o tambor. Porque o único lugar que só pode ter uma religião é aqui. Que lá na região dele,
Eles podiam bem aceitar o islamismo e continuar mantendo a religião da casa. Então é por isso que nos pontos o islamismo tem tambor e em alguns pontos ele não tem tambor. Então tem e em outro ponto mantém o tambor. Porque é reverência ao chefe da casa. Isso é para sempre. Você não pode tirar um Deus e ocupar com outro, porque o Deus faz parte da geografia do lugar. Então, se você está fora da sua geografia, você está fora do mundo. Você já começa negando a você mesmo que você não pertence. O não pertencer é perder de território. Perder o território é perder a essência. Então, e ninguém nunca perde a essência. Mas tem um caminho de volta. Você se perdeu, você tem que se encontrar. Vou dar um tempo para quem está em casa assistindo, pegar o caderno para anotar, né? O Deus é a geografia do lugar. A senhora que estuda muito de mouros, africanos, tudo que cai na sua mão é conteúdo. A dona Jacina me falou, eu estudo tudo aí que esses brancos falam, o que os pretos falam, e hoje não tem preto, eu boto preto no meio. Como é que a senhora faz isso? Eu vou olhando. Eu precisava falar do meu signo, né? E aí eu fui procurar um negócio que falasse legal de signo. E eu encontrei um negócio que chama Rosa Cruz. Eu falei, eu não sei o que é, eu vou abrir. O primeiro signo que ele fala é o meu, é lindo. Ele falou, Capricórnio, é 10ª casa, é o signo da cabra que sobe a montanha, carregando a lanterna, porque a quem muito foi dado, muito será exigido. Então a missão de Capricórnio é levar todos os seus, segurar a lanterna para que ninguém se perca no alto. Nossa, que lindo. Em seguida ele fala de peixes, Aquário e Áries e todos os outros signos. O homem é uma miséria. Esse negócio da Rosa Cruz é uma desgraça. Ele só fala bem de Capricórnio mesmo. E aí ele fala que nenhum homem é digno de alcançar a salvação. Mas ele não acabou de falar de mim agora? Como é que eu vou fazer agora? E aí ele começa a falar que o único homem digno de alcançar a salvação foi Jesus Cristo. E aí ele cai numa teoria minha. Eu também nasci dia 25 de dezembro. As pessoas que nascem dia 25 de dezembro não têm direito à festa, porque Jesus invade a festa da gente. Né? E eu, com todo o respeito que eu tenho a ele, que é um avatar, mas eu também acho que é uma farsa. Porque assim, essas coisas de sacrificar os outros é moda também. Então naquele tempo era moda crucificar. Olha, fulano pendura na cruz. Olha, fulano bota lá. E aí as pessoas fazem um filme, e como aquilo tem que ficar pululando na cabeça dos outros para a pessoa nunca esquecer, porque você imagina que uma tortura para sempre. Nós estamos todo Natal, há quantos anos? 2000 anos? Toda vez o menino nasce em dezembro e morre na sexta-feira santa, ele só tem 3 meses de vida. Por que é que ele volta? Por que é que ele volta? Eu vi um repente nordestino que é uma coisa maravilhosa de uma procissão. E aí eles vão falando assim, que, por exemplo, no dia da procissão, todo mundo quer ser Maria Madalena. Não, ninguém quer ser Maria Madalena. Ou quer ser Jesus, ou quer ser a Virgem Maria, ou São José. E o que acontece? Então os líderes da cidade eram essas pessoas. Mas naquele dia houve uma confusão na sacristia e as fantasias se perderam. Então cada um, em cima da hora, colocou a roupa que lhe cabia. Ninguém queria ser o centurião. Então o homem que era o centurião ia descendo o cacete de Jesus, ladeira acima. Chega uma hora que Jesus não aguenta mais, porque ele estava batendo de verdade. E aí, na hora de fazer lá uma parada na trezena, Jesus fala para ele, cara, para de me dar filho, eu estou ficando arretado com você. Eu vou dar pilolho aqui. E aí ele fala assim, cara, pelo que a gente sabe, Jesus não era frouxo assim, não. Você vai ver agora na entrada que vai passar em bar, na frente do bar de Fenelon, agora que a cutia vai torcer. Aí ele começa a bater com vontade, eu levanto o chicote
E bate, bate, bate. Daqui a pouco Jesus dá uma gota, ele joga a cruz para o lado e vai para cima do centurião de soco e pontapé. E aí diz que ele deu um soco tão grande no olho de São José, que São José está falando, está com o olho roxo até hoje. Bateu em Maria Madalena e foi uma briga de santo batendo em santo, até chamar a polícia, parar a procissão e todo mundo foi para a delegacia. E foi a única vez que Jesus foi puxar 3, mas não foi crucificado. Esse é o jeito de bater o pé. Tem uma música do Emicida que a senhora faz um poema. Eu queria saber qual é a música predileta, a que você gosta de cantar, ou então, se a senhora gostaria de contar a história dessa participação nessa música. Aliás, a senhora também é compositora? Eu componho, mas não sou eu que componho, eu recebo. E o que acontece? Eu recebi várias músicas, mas todos os compositores que pegam essas músicas, eles não conseguem fazer arranjo, porque eles falam que é muito difícil. E eu desisti, me estressei, deixei esse negócio de música para lá que estava me irritando. Né? Fiquei só com a escrita, mas eu tenho várias letras. A senhora fala isso, mas a sua pergunta eu vou pedir para cantar. Ah, canta. Canta. Peraí, não, peraí. Eu vou ver se eu lembro. Calma, não deixa a pergunta era outra, repete. Então, eu falo, a música Crisântemo, quando o Leandro fez a música, ele disse, mãe, escreva aí alguma coisa de meu pai. E eu narrei essa passagem do sultão, me falando que o que ia acontecer é isso. As pessoas me perguntam, nossa, mas que poesia bonita que o Emicida fez para a senhora recitar. Não, meu bem, isso é um fato. E na segunda letra, que é mãe, ele novamente me pede e eu narro o nascimento do Emicida. Foi isso. E depois comecei, gente, é um saco as pessoas mandarem essas coisas para mim e me dizer assim, é bonito isso que o Emicida escreve para a senhora falar. E eu falei para ele, vamos parar de fazer música junto, que você está me irritando? Porque me estressa e eu não tenho muita papa, estrago com relacionamento, né? Então, nós fizemos só essa e decidimos que a gente não ia fazer mais. Porque eu recebo as minhas músicas, né? Eu até tentei, o Evandro insiste para que eu grave, mas eu não sei se eu quero mais esse caminho. Eu gosto das minhas plantas, eu não gosto mais. É muito ruim. A princípio, logo que eu comecei para o camarim, eu disse coisa mais gostosa, você vai no camarim, tem um negócio, tem outro, tem um negócio, tem... Aí, passou os primeiros dias, eu disse, é um saco. É sempre a mesma coisa. E eu não gosto de comer aquilo. Comia porque era novidade, né? Passada a novidade, e não é só isso, toda a produção, toda aquela coisa, tira toda a mágica da gente. As coisas são boas quando são feitas assim em grupos pequenos. E aí eu criei esse encontro de pessoas em casa para a gente falar sobre isso. Eu não quero viajar pelo mundo, mas eu sinto assim, que são os meninos que me sustentam. Por essa razão, eu posso me dar esse luxo de não ir. Eu sou a pessoa que prefere ficar. Eu sou ligada à cozinha, e eu gosto da cozinha, eu gosto da comida, eu gosto das pesquisas, e eu gosto de ficar, e eu gosto de... É tempo de dar descanso para o meu corpo, senão eu não vou conseguir fazer tudo o que eu tenho que fazer. E ali eu fico em paz. Quando eu tenho muitas oficinas, como aconteceu agora nos últimos dias, eu vou ficando estressada, e eu vou ficando doente, meu espírito me cobra isso, volta para casa. Volta para casa, deixa o mundo para lá, deixa o mundo para quem quiser ficar no mundo, eu não quero. Eu quero ficar lá no meu cantinho. E aí, peraí, deixa eu ver se eu consigo lembrar uma musiquinha. Um refrãozinho, um negocinho. Vamos ver. Peraí. Acho que não vai sair mesmo. Se você tivesse me falado, eu tinha trazido escrito. Não se preocupa, ela vai achar. Pega esse livro para mostrar as pessoas. Esse aqui é o creme de la crème. Eu quero mostrar esse, que é
Peraí, eu lembrei a musiquinha. Tem uma musiquinha que faz parte desse livro aqui. Entendeu? E é assim: quando seu rei chamar, vê se não demora, que ele tá com fome, que seu rei é homem, não pode esperar. Vai ter um dia, isso não se demora, vai mudar essa história, ele vai ter que aprender, que seja aqui ou em outro lugar da terra, ele vai ter que ir lá lutar, tirar a bunda da cadeira e vai ter que trabalhar. Quando esse dia chegar no reino da terra, esse homem vira fera e mais alto vai gritar. Por isso mesmo, se prepare, mulherada, que a mamata quando acaba faz o leão tremer, pois não quer perder, só gosta de acumular. Seja cerveja, tira gosto, outro troço, se apodere do que é nosso para ele se situar. E nesse dia dê um grito e bata o pé, quando lá do seu trono o danado lhe chamar. E nesse dia que esse grito ecoe, balance a terra e grite com essa fera. Se levanta e vá buscar. Agora em casa de camisa, se levanta e vai buscar. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá errado. É assim. Esse aqui tá errado também. É aquele outro lado. Esse lado daqui. É que é meio, você tem que ver espelhado, né? Gente, isso aqui é um livro, tá? Se eu estiver errado, a senhora me corrige. Levar pinto de véia é coisa boa. Só para quem tem merecimento da atenção, né? Então, esse livro é um livro que fala da história de Ansan. Mas é uma epopeia, né, dona Jaceira? É uma epopeia que chama isso? Eu não sei. Eu achei porque assim é muito conteúdo. É porque às vezes quando as pessoas vêm trabalhar comigo, ela fala, dona Jacira, é verso ou é prosa? Eu não sei. Que é barra, babado e bico. Sabe? Ele é muito, muito, muito lindo. Olha, eu com minha imparcialidade jornalística. Aí então, tem coisas, além de muita arte, né? Tem coisas que vocês não vão encontrar em livro nenhum. Do tipo, revisão sem revisão. Do tipo, deixa eu ler aqui. Eu ri muito. Revisão sem revisão. Design do livro, modelo Jacira. Projeto inicial, a Jacira. Quantas edições? A primeira e única edição. O povo conta a sua história. Se eu não contar, quem contará? Ok? E aí a gente vai passando por essas páginas de tecido cuja trama é muita obra. Olha isso. Eu vi essas imagens em quadros, eu sonhei com essas imagens, eu vi essas imagens em estampas de roupa. Eu fotografei, de ousada que sou, peguei e mostrei a ela essa sereia, porque sereia é a coisa que eu gosto. Falei, eu estava em Lisboa, vi a imagem vi essa imagem, a senhora conhece essa artista? Ela falou, que engraçado, tem um traço parecido com o meu. Oh, isso aqui não é meu não, porque esse livro, para mim, cada página do livro é uma peça de arte. Ela me perguntou, você leu, você entendeu a história? Eu falei, eu não consegui parar de ficar hipnotizada. Eu fiquei analfabeta, do tipo que lê a imagem, a cor, as curvas, como é que ela recorta, como é que ela pensa, como foi? E aí, é tudo isso aqui, ó. Eu vou deixar aqui na esteira, para quem mais quiser olhar. Esse aqui é apenas um dos livros que essa grande autora tem, porque hoje ela está lançando aqui na Casa Matilda esse, tem café, mas hoje mesmo ela já me disse que tem um livro com 11 volumes em casa. E a gente não é besta de achar que uma pessoa com tantas histórias para contar vai estrear com esse daqui. Mas esse é o filhote do dia, né? Eu precisava começar por esse,
porque eu acho que é um compromisso meu falar sobre as crianças, né? Nós estamos agora num período de fechamento de ciclo, que se chama de festa natalina, e eu acho que os últimos que são lembrados são as crianças, mas quem tem o espírito natalino são as crianças. E é uma história tão ridiculamente contada que quando eu paro para pensar nessa história assim, 3 reis foram para o deserto seguindo uma estrela. Rei não segue estrela. Rei é como o presidente da república, ele segue dinheiro, ouro, poder. Quem segue estrela? As pessoas românticas, os poetas. Jamais seria possível conceber uma escolha de três homens que saem de um lugar, seguindo uma estrela, procurando uma criança que vai sair, que vai nascer em algum lugar. Porque as pessoas, depois que crescem, elas têm um Herodes dentro dela. Todo dia ela começa a matar a criança que tem dentro dela. Todo dia ela mata a parte romântica que tem dentro dela. Para a gente sobreviver dentro de um romantismo real, não é esse romantismo ridículo, né? Esse Brasil caricato. O Brasil real, ele sofre para manter o dom, para manter as coisas que ele tem. Eu começo a falar dessa história que aconteceu lá longe para chegar até aqui. E aí as pessoas preparam as crianças para ser aquela mesma coisa que ela não consegue ser. Não é? As pessoas que mandam preparam os filhos deles para mandarem nós, para tirar o couro. E a gente tenta fazer com que os nossos se preparem para perder esse couro. Sabe? E aí o que acontece? Eu penso por mim que desde quando eu já escrevia, sempre alguém estava me tomando o lápis e o caderno. Não, se prepara para varrer e lavar. Já sabe escrever, porque tem madame gosta que você anote o recado, que você faça coisas. E eu quem é essa madame? Eu estava estudando para ser essa criada de madame, sendo preparada para ser essa criada de madame. Mas não era aquilo que eu queria. Então a sala me castigou por isso. Esse livro fala isso. Minha mãe é negra, mas a minha mãe vem de famílias do sul. A mãe da minha mãe, muito branca, quando teve 2 crianças negras, ela deu, né? A vida da minha mãe não foi fácil, mas a minha mãe criou uma aversão pela cor dela. E aí ela tem filhos negros. E todo ano quem visitava as nossas casas no Natal era a família branca. E qual era a minha função? A nossa função? Arrumar a casa, limpar o chão, preparar comida, levar água para essas pessoas que a gente não sabia quem eram. Sabia quem eram, mas eram pessoas que nunca sequer nos trataram pelo nome. Negrinho, negrinha. Você não sentava. O sofá que era seu o ano inteiro, você não podia sentar. Aquele dia era dia de a gente estar brincando, fazendo qualquer outra coisa, e a gente tinha que estar ali servindo aquela parentagem. Gente que não nos tinham respeito. Então era assim, fez para mim uma ideia de que o Natal é o pior dia do ano. Odeio o Natal. E é isso que vocês vão ver neste livro. Como eu estou contando essas histórias no Sesc Pinheiros e fazendo a árvore a meu gosto, muitas pessoas vão até lá e me perguntam onde está a tradição. E a tradição é o que eu acredito como tradição. Como a árvore está tendo uma repercussão muito grande, tem muita gente indo até lá fazer este registro. Mas no princípio eu tive medo. Eu sofri algumas coisas em volta, fazendo a árvore foi roubada. As pessoas retiraram coisas da árvore, porque eu estou colocando só bonecas negras, e porque tem os orixás, e porque tem um Papai Noel que é uma cegonha rosa-choque, e porque tá lá. As pessoas, porque tem uma cobra enorme. O nosso Natal é isso. As histórias têm vários lados. E esse país é feito de várias histórias.
as histórias têm que estar nas árvores, porque ciclo se fecha todo dia. E você acabou de fechar o muito. E eu que agradeço aqui pelo convite, né? Por estar aqui. Eu podia estar em casa, virando esse calorão de um lado para o outro, estribuchando, mas eu tô aqui. Ai, gente, em casa. Em casa. Como a gente começou, a gente vai fechar. Quero falar para vocês que continua. A gente vai ter um show dessa maravilhosa que está aqui. Desses maravilhosos que estão aqui. Tem comida na cozinha, tá? Galinha de bambá com farofa de inhame, banana da terra frita. Eles disseram que o abarajá acabou. Abará acabou? Ah, o abarajá acabou, mas toda edição do Jornalista Griot vai ter comida. E a gente vai divulgar antes do que vai ser a comida do mês. E sempre vai ser comida afetiva. Vai que um dia você encontra essa bruxa aqui cozinhando. Vocês vão gostar de saber. Então, para terminar do jeito que a gente iniciou, a nossa casa tá debaixo d'água. A nossa casa tá debaixo d'água. Debaixo d'água por cima da areia. Debaixo d'água por cima da areia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui na live assistindo. Abençoa a dona Jacira, abençoa a minha mãe Suzana, minha mãe Sueli, que está assistindo também. Obrigada a todos os ouvintes presentes que estiveram comigo. Vamos para frente. Vamos tirar a nossa fotinha, gente? Todo mundo junto? Vocês querem tirar do lado de lá ou do lado de cá? Eu acho que é melhor todo mundo vir pro lado de cá. Como é que a gente vai ficar? Abaixado, sentado? Tipo assim, o que vocês acham de todos nós ficarem abaixados e a dona Jacira em pé? Assim. Ótimo. É mesmo porque a dona Jacira não abaixa, você abaixa. Aí fica do lado de cá. Mas como é que eu vou ficar aqui? Não vai. Não, quero deixar daqui. A senhora fica na frente. Oi? Tem que ganhar um pouquinho mais. Oi? Com mão agora? Foi? Foi. Agora vou me casar. Queria ver o livro. Vale a nossa. Mas a gente A gente pode anotar, se alguém quiser comprar também, a gente... agora, eu trouxe esse é o meu livro de correção. Tá, o livro. Quer pegar? Eu achei que vai ser Alguém tem desejo de comprar o livro? Quem quiser comprar o livro pode vir até mim. Pronto. Estou pegando a lista de pessoas que querem comprar o livro, tá? Quem quer comprar o livro? O livro custa R$45.